Olá, querido estudante, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou a professora Yasmin e hoje eu trouxe um tema bem relevante, bem polêmico para a gente trabalhar, que são os regimes totalitários. Esses regimes que se processaram no período entre guerras. Inclusive, nós já gravamos uma aula, já fizemos uma aula aqui sobre o período entre guerras, né? Se você perdeu, pode acessar a plataforma, assistir de novo, caso você já tenha assistido e queira tirar algumas dúvidas. Então vamos entender o que aconteceu nesse período e o que marcou, né, esses eventos da história. Para entender o regime totalitário ou os regimes totalitários, né, vamos entender o contexto histórico, né, os antecedentes. Nós estamos saindo de uma guerra, de uma grande guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918. E essa guerra, ela gera uma série de questões problemáticas para alguns países, inclusive, né, um tratado que vai ser bem humilhante para o país considerado culpado pelo começo da guerra, que é a Alemanha. Então, a humilhação trazida pelo Tratado de Versalhes vai gerar um sentimento revanchista, né, na nação alemã. E esse sentimento ele vai ser alimentado agora nesse período por um sistema racialmente considerado superior, digamos assim, né, supremacista, com um ícone, né, com um líder que nós vamos conhecer logo a seguir. Junto a todos esses episódios, nós vamos ter o agravante econômico, né, que foi a crise que assolou o mundo capitalista em 1929. E, do outro lado do mundo, na União Soviética, nós temos a expansão do comunismo. Ou seja, o mundo está um caos, né? Então, o regime totalitário, ele acaba sendo um sistema político que vai ter o seu auge durante esse período entre guerras, sobretudo entre os anos 1920 e 1930, como você está vendo aí na tela. O surgimento dele, né, é considerado pelos historiadores um reflexo de toda essa destruição, de todas essas problemáticas causadas pela Primeira Guerra Mundial. A principal nação afetada vai ser a Alemanha, você lembra? Foi ela que pagou pesadíssimas sanções do Tratado de Versalhes, por ter sido considerada a grande culpada do evento. E graças a isso, e outros movimentos nacionalistas que vão eclodindo no mundo todo, principalmente nos países europeus, os alemães eles vão se sentir, além de derrotados, vão se sentir injustiçados e vão dar voz a algumas ideologias supremacistas. O termo totalitarismo em si, ele vai ser lá referente à década de 20 mesmo, né? O primeiro sistema ou a primeira forma totalitária de governo desses tempos mais recentes, né? Vai ser o fascismo italiano, que vai ter como seu líder, né, Benito Mussolini, que vai se iniciar na Itália no ano de 1922, como você está vendo, né? E vai ter também forte influência sobre outros países. Esse símbolo que você está vendo aí na sua tela, né, é o fátio. Ele representa a antiguidade, né, o Império Romano, como era a Itália antes, no passado. Porque o fascismo ele também é um sistema saudosista, né? Eles sentem falta, sentem saudade daquela história, né, daquele heroísmo todo que no passado a Itália vivenciou. Então, esse é um símbolo que resgata essa história, essa memória identitária do povo italiano, lá dos idos tempos do Império Romano. Bom, então o fascismo ele é um desses sistemas, né? Ele é um desses governos totalitários. Ele é o primeiro, na verdade. E ele vai levar, né, à eclosão de outros que vão se inspirar nos seus ideais e nas suas características. Como você pode notar, nós temos aí em vários países europeus, né, outros governos totalitários se processando. O símbolo, né, o respectivo símbolo, o nome, o local e o seu líder, né, estão aí na sua tela. O nazismo, que vai se processar na Alemanha, cujo líder é Adolf Hitler. O fascismo italiano, né, com o seu líder Benito Mussolini. Na União Soviética,
né, que não é capitalista como os demais, mas também é um regime totalitário, nós vamos ter o Joseph Stalin. Em Portugal, um pouquinho depois, vai se desenvolver também um regime totalitário, né, nazifascista, cujo líder é Antônio Salazar. E na Espanha, por último e não menos importante, né, Francisco Franco aí liderando um movimento também totalitário, conhecido como franquismo. E agora a gente vai entender um pouco das características, né, desses movimentos. Todos eles vão carregar características similares, como, por exemplo, o nacionalismo, né? Aquele sentimento de pertencimento, de orgulho de uma nação. Ele vai ser estimulado. E no caso do nazismo, por exemplo, a supremacia racial, ou o supremacismo, né? A ideia de que há uma nação soberana à outra, que há uma raça superior à outra, ela vai ser muito alimentada. O corporativismo, mais presente no fascismo, né? Onde as diferenças de classes sociais, elas se organizam em corporações, que seriam a unidade básica do Estado. Um Estado único, né? Ou seja, a defesa da existência de um Estado forte, centralizado, né? Com um líder centralizado ali, que assegure essa unidade, essa seguridade nacional. O controle da informação, obviamente, né, com o uso da propaganda, com o uso da censura, para limitar e controlar ali a circulação das ideias contrárias ao regime. O militarismo, né, a exaltação e a valorização das forças armadas, né, o exército é o braço forte, é o ponto-chave desse sistema. O culto ao líder, claro, né, e a personalidade desse líder, que vai ser idolatrado, que vai ser adorado, que vai ser seguido cegamente. E uma economia controlada, ou seja, com interferência do Estado. Inclusive, gente, esse ponto aí da economia controlada, ele vai surgir como uma crítica aos países liberais, né, que vão entrar em crise com a queda da Bolsa de Nova York, né? Então fica provado, né, por eles que as democracias liberais, elas não são tão fortes e há então uma crise na confiança desses regimes. Bom, então a gente já sabe, né, que muitas coisas negativas se processam, muitas características complicadas, né, vêm trazer um novo ponto aí para a Europa. O fascismo italiano, ele vai se iniciar com Mussolini de um episódio, né, lá em 1922, que foi a Marcha sobre Roma. Então tudo começa ali, onde o próprio povo pede para que o Mussolini tome as rédeas, né, e se torne o Duce, se torne o líder, né, o primeiro-ministro. E a partir desse momento, a forma como ele governa, né, vai fazer com que outros líderes se inspirem, como eu já disse, né? Ele vai investir então na segurança, ele vai investir na sociedade, né? Ele vai tentar ampliar a economia para que ela se torne uma referência, né, mundial, coisa que a Itália não era mais. Vamos acompanhar então o crescimento do socialismo, né? Eu já pontuei todas essas características, mas vamos entender que o crescimento do socialismo, aí como nosso último tópico, ele se mostra como uma ameaça, né, para os países capitalistas. Então, tanto o Hitler quanto o Mussolini, e o Salazar e o Franco, vão utilizar, né, essa desculpa, essa justificativa para expandir a sua ideologia e para se tornar cada vez mais forte. Tanto é que eles vão garantir o apoio dos burgueses, dos industriais e das classes mais conservadoras da sociedade, que vão não só apoiar o Hitler, o Mussolini e esses demais, como também vão financiar os seus projetos, né? Vão apoiar e vão financiar esses projetos. Então, da onde vem todo o dinheiro, né, do militarismo, das armas? Porque o nazismo ele cresce muito rapidamente e o Hitler ele consegue descumprir o Tratado de Versalhes, né, que dizia que a Alemanha não poderia produzir armamentos pesados com calibre superior a 38, nem tanques, e nem ter aí um exército com mais de 200 mil homens. E em poucos anos ele formulou o maior exército da Europa.
Como exaltação, né, do líder, nós temos uma grande característica, mas não é a única, né? Como nós analisamos anteriormente, existem outras características. O antissemitismo, ele é bem característico do nazismo, né, que é a aversão ao povo judeu, que vai levar inclusive ao desenvolvimento, né, de um racismo aí que vai um sistema racista que vai culminar com o Holocausto. O antiliberalismo, né, que é a aversão ao liberalismo por conta da crise de 29 mesmo, um anticomunismo, né, a exaltação da guerra, a exaltação da raça superior, que no caso do nazismo é a eugenia, né, a raça ariana, um nacionalismo supremacista e um desejo de expansão territorial. Tanto é que o Hitler vai começar a invadir os territórios, né, a Polônia e depois outros países europeus. O uso da propaganda, gente, é um ponto-chave aqui, né? Em todo o processo do totalitarismo, a propaganda ela é crucial, porque eles vendem uma imagem que de fato não existe. Eles vendem uma imagem de que eles estão corretos e de que somente eles podem garantir o sucesso daquela nação, que está ali ferida, né? Devido à guerra, devido às pesadas indenizações. Também há uma perseguição aos opositores, obviamente, né, incluindo os comunistas, que foram amplamente perseguidos, inclusive foram perseguidos antes, né, dos judeus começarem a ser perseguidos, e um unipartidarismo, ou seja, não há liberdade de partidos. Um único partido é permitido, que no caso é o partido desse líder. No caso lá do nazismo, vai ser o partido fascista, né? E nazista, perdão. E agora a gente vai acompanhar outras mudanças, em seguida a gente vai para as nossas questões. Como consequência do nazismo, né, o mundo vai estar mudando, né? As fronteiras vão estar sendo invadidas tanto pelo Hitler como também pelo Mussolini no norte da África. E aí nós já temos o processamento, o encaminhamento para a Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer entre 39 e 45, entre o eixo e os aliados, né? A Segunda Guerra Mundial vai resultar em mais de 60 milhões de pessoas mortas, né? Vai ter aí um déficit muito grande no quesito humano. E desses 60 milhões, nós vamos ter 6 que são os judeus, que vão ser mortos nos campos de concentração, né? Nesse sistema que o nazismo vai formular e que vai culminar nesse genocídio, conhecido como o Holocausto. A causa dele é o sentimento do antissemitismo. Por que que esse antissemitismo se processou e existiu? Havia um sentimento de que os judeus teriam traído, né, a nação, teriam entregue informações importantes de guerra para que o grupo inimigo da Alemanha conseguisse invadir e vencer a Primeira Guerra Mundial. Além disso, outros fatores culturais e étnicos, né, que já perseguiam os judeus há muito tempo, vão ali se processar também e vão apenas endossar esse sentimento. As leis de Nuremberg, que você está vendo aí na sua tela, que foram formuladas em 1935, foi o início oficial da perseguição aos judeus, quando eles começaram a ser proibidos de frequentar lugares públicos, de ter empreendimentos, enfim, as perseguições elas vão começar de fato aí, tá? E só vão piorar ao longo do tempo. Então vamos lá para a nossa atividade de hoje. Como você pode observar, né, essa atividade ela está presente no seu livro, A Prova Enem da segunda série, na página 41. Ela é a questão de número 6. Pega aí o seu livro, né, e vamos conferir. Temos duas imagens. Na imagem da esquerda, nós temos o líder, Adolf Hitler, né, na presença de algumas crianças alemãs, em 1935. E na imagem da direita, da tela da direita, nós temos um outro líder totalitário, que é o Benito Mussolini, né, que está na Itália também na presença de algumas crianças, sendo saudado com esse símbolo, né, que é característico desse sistema. Então, no contexto da propaganda nazifascista, as imagens acima se relacionam a... É óbvio, né, que nós estamos identificando que essas são imagens relacionadas ao culto ao líder, à exaltação à imagem desse líder carismático. Letra C.
E esses líderes, eles não eram carismáticos de fato, né, gente? Eles estavam ali forçando uma amizade para que eles tivessem o apoio popular. Inclusive, no nazismo, há um movimento chamado de Juventude Hitlerista, que era o grupo dos jovens que apoiavam esse líder, né? A Juventude Hitlerista, assim como outras juventudes de outros sistemas, né, de outros governos, aliás, perdão, também endossam essa questão da propaganda. Propaganda que é presente em vários momentos e em vários tipos de governo. Vamos para a nossa próxima questãozinha? Essa é uma questão de Enem de 2019, né? Muito fácil de encontrar também, né, nos cadernos anteriores. E nós temos um texto aí, né, que vai relacionar o cinema ao genocídio judaico. Tá aí, né, na descrição do texto, você pode identificar, tá em destaque, né? Cinema e genocídio judaico, dimensões da memória audiovisual do nazismo e do Holocausto. Essa é uma dica, né, para a gente sempre ler essa partezinha aí, que é a referência bibliográfica, para facilitar a identificação da questão, do problema, né, e a interpretação, tá bom? Então, vamos à leitura do texto, né, que é relevante. A primeira produção cinematográfica de propaganda nitidamente antissemita foi Os Rothschilds, de 1940, né? Ambientado na Europa conturbada pelas guerras napoleônicas. O filme mostrava como essa importante família de banqueiros judeus beneficiou-se das discórdias entre as nações europeias, acumulando fortuna às custas da guerra, do sofrimento e da morte de milhões de pessoas. Então vamos lá ao enunciado da questão. Os Rothschilds foi produzido na Alemanha nazista, o filme, né? Então, a partir do texto e naquela conjuntura política, o principal objetivo do filme foi aprofundar essa intolerância étnica. Várias opções aí, elas estariam corretas, né? Como no caso do expansionismo territorial, né? Se não houvesse a opção C e se esse texto ele não fosse tão especificamente, né, ligado à questão racial. Então vamos entender o que ele quis dizer ali, o que o filme tentou trazer. O filme tentou mostrar uma imagem, né, negativa do povo judeu para justificar o que o Hitler iria fazer no futuro, né, com eles, para justificar o Holocausto, para mostrar que os judeus, de fato, como eles pregavam, né, teriam tido algum tipo de culpa. Entenda que a tradição judaica ela é muito ligada à atividade comercial. E desde a Idade Média, os judeus eles são perseguidos pelos europeus cristãos católicos devido a essa atividade comercial, né? E os judeus eles não estavam no seu território, porque eles não tinham mais um território para chamar de seu. Então eles eram estrangeiros dentro da Alemanha, dentro da França, sofriam xenofobia, obviamente, e intolerância religiosa, o que justifica, né, uma aversão tão grande, porque aquilo que era muito diferente, né, aquilo que é muito diferente acaba causando estranhamento. E no caso da Alemanha nazista, foi o estranhamento exagerado, né? E esse é um dos modelos de propaganda ideológica utilizada, né, para favorecer o totalitarismo, no caso, o nazismo. Bom, minha gente, essa foi a aula de hoje. E se você perdeu o início dessa aula, se você perdeu outras aulas, é só acessar os nossos canais, os nossos portais, assistir de novo, tomar nota e estudar, né? O Enem tá chegando e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!